Eleva o som, eleva o som, eleva o som. É quinta-feira, criatura. Hoje é dia de Unifoa aqui na tela da Band. Olha só, por isso eu estou recebendo aqui Cássio Martins, professor, mestre e educador físico. Boa tarde, Cássio. Tem bastante perguntas para você responder, tá? Agora, em primeira mão, é verdade que você estava indo no supermercado e fazendo compra normal para 15 dias? Agora está sendo de 3 em 3 dias, é? Você acha que é bonito isso para o educador físico? Isso mesmo? É o reflexo da quarentena. É só para fazer o fervo acontecer. Criatura, e aí, aula online está fazendo o fervo acontecer, né? Isso é bom pra caramba, né? Então a gente está conseguindo aí, né, seguir nosso cronograma acadêmico, né, usando essa plataforma, né, virtual de aprendizagem, né? Então a gente está tendo uma interação bacana com os alunos. É uma nova experiência. É uma nova competência, né, que a gente está desenvolvendo, não só nós enquanto professores, mas também desenvolvendo isso com os alunos, né, de ter essa habilidade para poder lidar com todas essas ferramentas tecnológicas. Tá certo. E o horário está sendo estendido ou como é que vocês estão fazendo para atender toda essa demanda? Porque é tudo também uma novidade para o aluno também, né? Isso, né? A gente ministra essas aulas, né, através dessa plataforma, né, nos horários que as aulas presenciais aconteceriam normalmente. E aí os alunos têm algumas tarefas que eles têm que cumprir, né? Mas tem alguns que ultrapassam o horário, chama lá na madrugada porque a dúvida ficou lá atrás? Então, assim, o professor, ele sempre se encontra assim, à disposição, né, para poder sanar todas essas dúvidas, porque assim, eu acho que o objetivo sempre a gente tira coisas boas, né, de tudo que acontece com a gente. Eu acho que o que vai ficar de coisa boa, né, desse período é essa nova competência que não só a gente, mas que os alunos vão desenvolver está sendo implantada também. lá. Vamos lá, então vamos de pergunta, porque separaram algumas perguntas. Hoje tem pergunta no telão, tem pergunta na ficha, e se você quiser participar, manda brasa, 97402-6805, tá bom? Vamos lá, professor. Existem tipos de atividade física diferenciados para os grupos especiais neste período de isolamento social? É a Rita Fernandes, da cidade de Resende. Beijo, Resende. Adoro. E aí? Então, não só nesse período de isolamento social, mas aí quando a gente fala de grupos especiais, né, são pessoas que requerem alguns cuidados, né, mais elaborados em relação à prática de exercício físico. O que a gente costuma fazer, às vezes as pessoas pensam que o atestado médico isenta a responsabilidade, mas na verdade ele é um norteador de trabalho. Então, de acordo com aquela condição clínica, né, que esse grupo geralmente são pessoas que são acometidas de algum tipo de doença crônica degenerativa, né, ou mais de uma doença associada. Então, ele tem algumas limitações relativas e tem alguns parâmetros, né, que alguns órgãos eles trazem esses parâmetros para que a gente possa prescrever, né, esse exercício físico. E deixando bem claro que hoje o assunto aqui é em cima mais dos idosos, né? Os que são hipertensos e cardiopatas, tá bom, gente? Tem mais uma pergunta. Espero, então, Rita Fernandes, ter respondido a sua pergunta. Tem mais uma aqui, ó. Que tipo de exercício respiratório é bom ser feito em casa com o idoso? João Cardoso, da cidade de Volta Redonda. Volta Redonda. Beijo grande. Então, a gente tem alguns exercícios que vão exercitar toda essa musculatura intercostal, né, e também essa musculatura acessória, que são responsáveis pela respiração. Mas o interessante é que o aluno ou o paciente que se já fazia um acompanhamento, né, tenha uma orientação desse profissional que já acompanhava, né, esse indivíduo, e que se ele não estivesse passando por um tipo de acompanhamento, que ele busque uma orientação profissional, porque tem a condição clínica que esse profissional vai avaliar, né, e mostrar quais são as possibilidades. Não pode sair fazendo aleatoriamente, né? Complica isso, né? Então, tem mais umas aqui, tem mais umas. João Cardoso,
sua resposta foi dada. Tem mais uma aqui. Meu avô é hipertenso. Quais são os cuidados que precisa tomar antes de realizar qualquer atividade física dentro de casa? Marcos Gonçalves de Barra Mansa. Acaba caindo um pouco no que você acabou de falar, mas a gente completa mais um pouquinho para ele. Então, é importante a gente destacar se esse indivíduo ele já tem um histórico de atividade física, né? Se ele já tem uma consciência corporal para realizar alguns movimentos, e nesse momento isso vai ser facilitado, né? Então, se ele resolve fazer essa prática a partir de agora, né, é interessante que um profissional faça toda essa orientação, né, para poder, a partir dessa avaliação inicial, poder propor o que esse indivíduo pode fazer nesse momento. Tá certo, olha só, tem mais uma pergunta aqui ainda, porque daqui a pouco a gente já tem intervalo. Olha lá, minha mãe idosa só fazia fisioterapia e agora as consultas tiveram uma pausa. Posso fazer os exercícios básicos com ela em casa? Maria Mercedes Valença, da cidade de Valença. Agora tem uma situação, se ela tinha um educador em casa, eu acho que pelo que ela está perguntando, ele deve ter parado de frequentar a residência agora. Mas não pode complicar isso não, porque ela não tem todo o aparato que vocês têm. Então, se ela já fazia essa fisioterapia acompanhada por um tipo de profissional, né, então, isso é um momento agora que todos os profissionais, né, estão caminhando nesse sentido de não parar, né, de estabelecer esse contato, manter as orientações básicas. Então, se ela tiver condição, sim, de realizar, com certeza o fisioterapeuta que já acompanhava, né, ele vai dar um norte para que o que ela possa realizar na residência sem que acometa ela pode tipo acompanhando ele lá no exercício lá online lá e vai passando, fazendo na mãe dela, tá bom? Maria Mercedes, espero ter respondido a sua pergunta aí, o nosso professor está aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou tomar uma água, vou para o intervalo e se você tiver mais alguma dúvida, é só enviar, tá bom? 2 palitinhos e eu tô de volta. Estamos de volta com Tá Aí para Todos ao vivo aqui na tela da Band, onde eu estou recebendo o professor, mestre e educador físico, olha só, Cássio, tá bom? Cássio, olha só, temos pergunta aqui na ficha também, ó. Na educação física, quais são as principais doenças que compõem esses grupos de riscos? Então, esses grupos são as famosas doenças crônico-degenerativas, né? Como hipertensão, algumas cardiopatias, né? O diabetes, né? Alguns problemas degenerativos articulares, né? Então, eles compõem todo esse mix, né? de complicações que esse indivíduo pode ser acometido. Agora, então, se tem algumas pessoas que elas são acometidas, são acometidas de, por exemplo, AVCs, e ela é semi-acamada, então ela já tem aquela rotina de um certo sedentarismo. Quais são alguns exercícios que massagem nas costas ou nos braços, com alguns cremes especiais, com alguns relaxantes, isso pode ser aplicado? Então, quando a pessoa não tem um acompanhamento de um fisioterapeuta. Então, isso eu quero dizer. É interessante que essas pessoas que ficam muito tempo na mesma posição, principalmente nessa posição deitada, né, que procure, em alguns momentos do dia, ficar sentado, ficar em pé, né, justamente para não comprometer essa parte, esses músculos específicos que são responsáveis pela respiração, que acaba ficando um pouco comprometido quando essa pessoa é acamada. Entendi. Então, mudar um pouco de posição, ficar em pé, ficar sentado, né, isso ajuda bastante. Olha só, quais os benefícios que a rotina da atividade física proporciona ao paciente cardiopata, por exemplo? Então, porque eles devem se cansar muito rápido, é isso? A gente tem, cada cardiopatia, ela tem uma condição clínica específica, né? E como ela tem uma condição clínica específica, eu também tenho recomendações específicas para cada tipo de doença. Então, quando a gente fala em cardiopatia, não é uma coisa só, né? Tem hipertrofia miocárdica, por exemplo, né? É uma condição de uma doença bem específica, né? Que eu tenho um aumento da parede do músculo cardíaco, eu tenho uma diminuição, né, desse compartimento, né, onde eu consigo armazenar o sangue. Então, isso acaba acarretando algumas limitações cardiovasculares. Então, eu tenho uma condição, eu tenho parâmetros
né, específicos para cada condição, né, para cada tipo de cardiopatia que esse indivíduo é acometido. Tem mais uma pergunta aqui, eu acho que dá tempo, sim. Existem profissionais que supervisionam as atividades de forma online, por videochamada. Essa pode ser uma boa alternativa para os grupos de risco? Nós acabamos falando isso. Que se a moça ela tivesse um acompanhamento de um fisioterapeuta, poderia fazer online para ela, né? Então, assim, lá na formação, né, lá dentro do curso de Educação Física, então é uma competência também que é desenvolvida, né, pelos professores, que é que o discente no mercado de trabalho ele também dê conta, né, de atender esse tipo de público, né, que tem que são acometidos dessas doenças. Então, só que o profissional ele querendo aprofundar, então existem cursos de pós-graduação também que também vão dar conta, né, da prescrição de exercício para esse tipo de público. Entendi. Eu ainda tenho mais um tempinho para uma pergunta. Me fala aí, criaturas. Olha só, já para os idosos, dá tempo, já para os idosos, que atividades podem ser propostas de maneira segura para serem feitas dentro de casa? É mais ou menos também o que a gente... Então, se a gente pensar que existem limitações relativas, né, em relação a cada condição clínica desse indivíduo, e existem limitações também que são absolutas, né? O que vai estabelecer o nosso prognóstico é a avaliação inicial que é feita com o médico, a avaliação inicial que é feita pelo profissional de educação física para estabelecer todo esse prognóstico. Tá bom. Cássio, querido, obrigado pela presença, tá? Nada. Não se esqueçam, gente, olha só que a partir da semana que vem nós estaremos de volta normal, com 30 minutos de programa. Então teremos vários debates, várias matérias para vocês. Muito obrigado pela audiência. Amanhã, sexta-feira, estou de volta aqui na tela da Band, horário 13 horas e 30 minutos. Beijo no corpo, que a alma agradece. Ó, já vai passar, tá bom? Fui. Até amanhã. Beijo grande.